Olá, está no ar o programa Na Íntegra e hoje o nosso tema é o Setembro Amarelo, uma campanha de conscientização à prevenção do suicídio. Os números assustam. Dados oficiais mostram que pelo menos 32 brasileiros morrem todos os dias, taxa superior às vítimas de AIDS e da maioria dos tipos de câncer. E a melhor maneira de se combater o problema é falando sobre ele. E é justamente isso que nós vamos fazer agora, Na Íntegra, não saia daí. A minha convidada de hoje para falar sobre este tema tão importante é a Luciana Cassino. Ela é psicóloga, trabalha no Instituto Único, né, Luciana? Sim. E veio aqui para falar um pouquinho para a gente aí sobre esse tema que precisa ser debatido. Seja muito bem-vinda. Grata, muito grata. A gente vai começar falando então sobre essa questão mesmo, assim, o suicídio ainda é um tabu hoje na sociedade, né? As pessoas ainda têm um certo receio de falar no assunto. Sim, muito. Ninguém quer falar a respeito disso, inclusive nas estatísticas a gente tem uma séria dificuldade de saber a quantidade exata de pessoas que ou que tentaram ou que realmente concretizaram a ação por conta desse tabu. Né? A gente trabalha muito na área da saúde com os profissionais justamente para falar a respeito, porque os psicólogos conseguem trabalhar muito bem essa questão, mas o enfermeiro, né, o médico, aquelas pessoas que recebem as pessoas nos hospitais, tem uma dificuldade. Então, e o tabu é até preconceituoso. Se a pessoa tentou tirar a vida, eles tratam completamente diferente a pessoa. Se eles sabem que foi um autoextermínio, né, eles tratam diferente. Então, é bem complicado ainda. Então, falar a respeito disso é importante, trabalhar isso na formação também desses profissionais da área de saúde, também é extremamente importante. Por que você acha, né, Luciana, na sua experiência como psicóloga, que as pessoas têm esse receio, esse preconceito de falar no autoextermínio? Eu acredito que seja porque as formas como as pessoas tentam, né, de retirar a própria vida, é uma situação muito complicada, né? Por exemplo, ou é porque tomou remédio, ou é porque se enforcou, tem uma série de formas e chama muita atenção. Então, choca as pessoas a hora que você vê como uma pessoa vai tirar a vida. Então, o que eu já tenho escutado de algumas familiares e das próprias pessoas que né, por alguma situação tentaram o suicídio, foi assim, então já que você tentou tirar a sua vida, você pode esperar aí agora. Então, que frescura foi essa? Como que você fez? Então, assim, ainda é um tabu porque as pessoas não falam. A gente não tem a cultura de falar sobre a morte, né, também. Não é só sobre o suicídio, né? A gente não tem uma cultura, né, como psicóloga hoje, eu sempre faço palestras a respeito disso, né? A nossa cultura, a nossa sociedade, o Brasil como um todo, não fala a respeito, né, da morte, né, de como lidar com a morte. O luto ainda é um processo muito difícil. Falar sobre morte também é difícil, falar sobre suicídio também é extremamente complicado. E a gente vê que isso realmente é uma cultura, às vezes, do Brasil, a gente vê diferente, né, maneiras de lidar com a morte, como você mesmo disse aí, fora do país. Agora, é preciso falar sobre isso, né? Sim. Esse é o caminho para a gente conseguir aí que alguns casos não aconteçam, né? Para chegar mesmo a essa prevenção. O Brasil ainda é um tabu falar a respeito disso, mas em outros países, a própria Europa, nos Estados Unidos, já se fala muito mais. E percebe-se que falando a respeito e fazendo ações, onde fala assim, eu estou aqui para te escutar, ações até dos psicólogos ou da comunidade em geral, a gente hoje tem aqui no Brasil o CVV, permitem que a gente não tenha tantos casos. Então, falar a respeito, educar, né, dizer um pouco mais a respeito disso é importante justamente porque desmistifica e as pessoas ainda, como nós não falamos sobre a morte nem a respeito do suicídio, nós não falamos sobre as nossas emoções, né? Relacionamentos e emoções são muito complicados, né? Só de fazer um trabalho com o Setembro Amarelo, pelo Facebook, né, com alguns alunos, a gente recebe em inbox muitas mensagens de pedido de socorro. O pedir socorro ainda é um tabu. Eu vejo pela clínica mesmo, né? Eu atendo as pessoas que, para chegar para o atendimento da clínica, muitas vezes não chegam, porque ainda é um tabu falar da saúde mental.
Eu não posso dizer que eu tenho algum problema. Eu digo que é tão importante falarmos sobre a nossa saúde mental, como estamos. Isso a gente até começa a trabalhar com as crianças, né? Então, por isso, na educação infantil é importante que a gente fale sobre os sentimentos. Criança, menino não pode falar sobre os seus sentimentos, menino não chora, enfim, mas a gente tem que trabalhar as emoções, e nós trabalhamos muito pouco aqui. Em outros países a gente se trabalha muito mais, se fala muito mais. E nós não falamos. Então, a nossa cultura não nos permite nem nos mostrar fraco. Então, temos a cultura do tudo é feliz, tudo é belo. A angústia e a tristeza é ruim, e ela é importantíssima para a gente. Já dizia alguns filósofos que a importância de se ter esse momento, até um pouco de melancolia é importante, né? A tristeza é importante. Hoje vivemos numa sociedade que tudo é mais rápido. E isso faz parte do processo evolutivo, né? Se a gente está incomodado com alguma coisa, isso vai gerar um sentimento ruim para a gente poder saber que aquilo tem que ser mudado de alguma forma. E a gente acaba reprimindo isso, e isso na frente pode ter uma consequência mais grave, como o autoextermínio, por exemplo. O que a gente percebe em todos os casos é ações e situações. A gente tem a crise que está prejudicando muito, mas você vê situações assim, como que aconteceu? Ninguém sabe. Ninguém nunca imaginou que isso pudesse acontecer. E são pais de famílias, são adolescentes, existem crianças e muitos idosos também cometem o autoextermínio. E o Setembro Amarelo, a campanha, né, veio justamente para poder mudar um pouco esse tabu, né, e tentar aí desmistificar essa questão e colocar o assunto em pauta. É justamente essa a ideia mesmo, vamos falar sobre isso e vamos entender como isso acontece? A origem foi nos Estados Unidos, um garoto, não me recordo o nome dele agora, mas se deu por conta de ser Setembro Amarelo, porque ele tinha um Mustang amarelo. E aí ele teve não falava a respeito dos seus sentimentos e sensações, e os pedidos de socorro chegou tarde demais. E aí os familiares entenderam que outras pessoas poderiam estar na mesma situação que ele. E aí passaram a distribuir cartõezinhos, caso você precise, eu estou aqui à disposição para conversar. E isso acabou iniciando todo o processo da campanha, né? Então a gente sabe que sentar para conversar, hoje a gente tinha antigamente aquela coisa de sentarmos na frente de casa, né? E conversar com o vizinho, ir na casa do vizinho, isso hoje não existe mais, né? Então, a gente sabe que isso já virou coisa do passado. Hoje a gente se fala apenas pelas redes sociais. E nas redes sociais a gente tem a vida perfeita, né? Exatamente. A gente é sempre feliz nas redes sociais. É sempre a melhor foto, eu nunca passo o que eu sou. Né? E é o que a gente trabalha também muito, isso com alunos e profissionais, né? Fale sobre o que você realmente sente, né? Hoje, se eu falar o que eu sinto, as pessoas vão falar, não, mas está errado. Não, isso não é certo. Né? E a crítica, não aceitam a crítica também. Então, falar a respeito, e toda vez que a gente se coloca a respeito, né, para ouvir, para dizer alguma coisa boa para alguém, a gente percebe, poxa, foi tão bom falar com você. Então, por isso que é super importante a gente estar aberto a ouvir as pessoas, né? Em todos os momentos. Né? O Brasil tem um número, e como você disse, é difícil, né, fazer essa métrica, essa definição, porque como muitos casos acontecem, ninguém vai ficar sabendo como que foi, não vai ser divulgado. Mas hoje, em números oficiais, dizem que 32 pessoas cometem autoextermínio no Brasil todos os dias. Sim, é um número que assusta a gente. A cada 40 minutos. E as tentativas são ainda maiores, né? E que não são mapeadas, né? Esses números são bem maiores. E a OMS já registra uma epidemia que vem, muitas vezes, em decorrência da ansiedade e da depressão. Né, a gente recebe muitas vezes, muitas pessoas no consultório que querem a solução imediata. Né? Quero uma solução imediata quando eu estou na ansiedade. E a depressão, não consigo, né, tirar essa angústia, preciso tirar essa angústia. E ainda é um tabu. Se é um tabu vir na psicóloga, é um tabu maior ainda, você ter que ser encaminhado a um psiquiatra para ser medicado. Né? E essa parceria entre o psiquiatra e a psicóloga é extremamente necessária. É necessário que a gente consiga fazer um bom trabalho e que a medicação correta seja aplicada no momento certo. Mas existem diversas dificuldades nesse processo. Né? Primeiro, para chegar até o consultório com a psicóloga e depois tomar a medicação.
né? Às vezes a medicação, se você não controla, a pessoa toma a medicação errada. Ou até faz uso disso de uma forma errada também. Essa questão da depressão, a gente pode falar, existe algum dado que confirma que a depressão hoje é a principal causa do suicídio, ou a gente não tem um dado oficial? Não tem números, né? Como eu te falei, é até difícil de dizer que esses números são reais em relação à tentativa, por conta de como se coloca, até pelo tabu, muitas vezes os profissionais de saúde não colocam a real causa, né? A gente sabe que o SAMU registra aí várias ocorrências. Eu me surpreendi com a cidade de Sete Lagoas, a gente geralmente, né, até por fazer um trabalho de prevenção e falar a respeito, né, com a psicologia, a gente percebe a questão dos números, né? São dados que a cada semana a gente tem 1 ou 2 casos. Né? Isso e poderia ser evitado. Então, como eu te falei, a hora que você começa a falar a respeito e fazer campanhas de prevenção, você percebe o quanto as pessoas chegam até você. A gente vai falar sobre essas questões dos sinais, de como reconhecer, de como que a gente pode ajudar quem está perto, quem trabalha com a gente. Mas agora o programa Na Íntegra vai fazer um rápido intervalo, mas já estamos de volta, não sai daí. É a mente que enriquece o corpo. Tem uma vida equilibrada, saudável e com qualidade. Musculação, Muay Thai, Zumba e Jump. Profissionais capacitados e aparelhos modernos. Agende sua avaliação em 2 endereços para melhor atendê-lo. Academia Via Fitness. Problemas com seu computador? A Nilfran resolve. Manutenção e formatação em computadores, os melhores preços em equipamento e acessórios de informática. Buscamos e entregamos o seu computador. Promoção especial para formatação. Nilfran Informática, Rua Lagoa da Prata, 164, Interlagos. Telefones 3772-8389 ou 8871-7954. Ele chegou para ser uma de suas grandes emoções. Novo Civic Geração 10. Inesperado, como você esperava.
programa Na Íntegra está de volta. Luciana Cassino é psicóloga e a minha convidada de hoje. Estamos falando aqui sobre o suicídio. A gente já tratou sobre essa questão dos números, né, Luciana? São números assustadores e com certeza os números são maiores do que os registros oficiais. E a Organização Mundial da Saúde diz que de cada 10 casos, 9 poderiam ser evitados. Agora a pergunta é como? Como que a gente pode fazer para que não se chegue a esse ponto? Estamos num período, né, da nossa sociedade muito difícil, né? As relações estão complicadas, em casa nós falamos muito pouco, né? Tem gente que não percebe as crianças em casa e quem dirá os adultos, né? Então não se fala, né? A gente não troca, não se relaciona mais. Hoje nos relacionamos mais com a tecnologia do que propriamente né, com as pessoas. E sempre é extremamente importante, por isso, né, toda a ação do Setembro Amarelo é em relação a escutar as pessoas de uma forma diferente, né, estar disponível. Nós aprendemos muito mais a falar do que a escutar, né? Então as ações são importantes. Na Faculdade de Ciências da Vida, na qual sou professora, sou responsável pelo projeto Setembro Amarelo, que iniciamos no segundo semestre de 2016, para iniciar essa campanha do Setembro Amarelo, onde foi mais forte junto à Associação Brasileira de Psiquiatria. E iniciamos um trabalho com os nossos alunos, porque temos percebido que o número de universitários que têm cometido suicídio está crescendo assustadoramente. A pressão, a forma de se cobrar a respeito da formação também tem sido uma das causas. E falar a respeito disso com a comunidade acadêmica não é fácil. Então, nós nos propusemos, né, também essa semana, que já iniciamos outros trabalhos, a desenvolver ações pontuais dentro da universidade na hora do intervalo. Então, os alunos da psicologia vão se organizar em pequenos blocos para estar disponível para escutar. Então, vamos mapear. O ano passado nós tivemos uma pesquisa, nós fizemos uma pesquisa e nós nos surpreendemos com o número de pessoas que estavam precisando conversar ou de uma ação da psicologia. Os números foram bem grandes, cerca de 33% dos alunos precisavam desse apoio, dessa escuta. Estavam com algum problema, já tinham pensado algo, ou tiveram ideações, ou conheciam alguém na família que tinha tido ideações. E pegando carona também na história, né, da campanha do Setembro Amarelo, nós estamos também deixando, né, pela faculdade pequenas frases e papeizinhos a respeito, né, estamos aqui à sua disposição, o que podemos ajudar. E esses alunos vão estar, então, durante toda essa semana nos intervalos, falando com os outros alunos, porque a psicologia tem muito mais escuta e se preocupa mais com as ações da saúde mental. Então, através, né, das nossas ações, a gente procura mobilizar a faculdade como um todo para os outros cursos que temos hoje, né, não é só na área de saúde que temos, poder também participar das ações. Então, uma delas vai ser essa ação de escuta. E pretendemos fazer algumas ações pontuais e em grandes locais de circulação, no terminal de ônibus, no CAT, né, nas UBS, nós estaremos à disposição. E até nas cidades, nós temos muitos alunos de cidades do interior, então nós vamos propor para que os alunos também possam fazer alguma ação e que nos reporte a respeito dessa escuta, né, da ampliação dessa escuta nesse momento. A faculdade realiza durante todo o ano, né, ações, e sempre que conseguimos fazer, a gente realiza ações de cuidado dos alunos, né, de ouvi-los mais. Então, nós já falamos a respeito, trouxemos pessoas para falar a respeito da prevenção ao suicídio, né, fizemos essas campanhas, falamos com os professores discutirem em suas aulas sobre o tema. E hoje nós vamos deixar, né, a ação mais focada tanto para a comunidade acadêmica quanto para a população como um todo, porque não podemos ficar só no meio acadêmico, nós temos que sair, né? A nossa ação é transdisciplinar, ela envolve a comunidade, nós vamos além dos muros da faculdade. Agora, sobre essa questão de conscientização, né?
a gente no ambiente familiar, de trabalho, com amigos, tem sinais que a gente tem que prestar atenção e falar, não, opa, aquela pessoa ali não está falando claramente, mas ela está precisando de ajuda. Então, pessoas que estão gostando mais de ficar em casa, principalmente dentro de quarto, né, que ficam muito ligados à televisão, né? A gente teve aí aquele incidência daquele jogo da baleia azul. E isso a gente discutiu em vários meios educacionais, porque as crianças, os pais não acompanham, isso é nítido, eu vejo isso no consultório diariamente, a vida do filho. É ótimo que ele fique dentro do quarto e nada faça e nem nada fale. É muito mais tranquilo. Está seguro, longe da rua, e na verdade não está, né? Não, e esse assunto foi até abordado numa novela agora, né? Na novela das 9. Porque, assim, é muito cômodo. Os pais, tudo bem, ele é mais quieto, ele é mais... Então, assim, sempre, né, tirar o adolescente dessa situação, promover situações. O esporte traz uma atividade, né, trazer uma atividade física proporciona isso para o adolescente. Então, o adolescente dá muitos sinais, né? Começa a usar muita blusa de manga comprida. Geralmente, se você perceber, está quente, está calor e o adolescente está de blusa de manga comprida. É importante que a gente veja isso. As escolas ficam muito ligadas a isso, porque é um indício, além da possível tentativa de extermínio, a questão da mutilação, né? De se cortar. O adulto, né, ele para de ter vontade de fazer algumas coisas, para inclusive né, do asseio das atividades diárias que devem fazer, fica muito mais recluso, muda, né, a característica, era uma pessoa mais falante, mas fica mais quieto, né, começa a organizar as coisas, começa a dar sinais de que vai deixar algo, né, está se planejando para algo. Então, assim, acho que mais a gente pode falar de prevenção é perceber o outro. É possível, né? A gente também não pode ficar assim, num processo de encanar com o que o outro está fazendo, porque aí fica uma paranoia, mas as pessoas dão indícios. E não é o que a gente costuma dizer, cão que late não morde. Morde sim e faz. Não é, isso é mito. As pessoas não falam, mas elas fazem. Elas dão um final para aquilo. É importante sempre o diálogo. Geralmente as pessoas não estão mais falando, não existe diálogo naquela família, existe todo um perfil, né? Várias famílias, quando a gente vai procurar a respeito, e nessa pesquisa que realizamos no ano passado, todo mundo já teve, né, quase 33% dos alunos já tinham tido casos na família. E isso sempre marca a família de uma forma muito trágica e muito marcante, porque as pessoas começam a imaginar que isso pode ter passado. Não é que passa, mas é uma tendência assim, se eu não consigo resolver essa situação dessa forma, eu prefiro tirar a minha vida. Então, é não dar conta da sua, como a gente falou, do sentimento. Então, acho que tirar essa angústia é acabar com a minha própria vida. Agora, quando a gente detecta esses sinais, né, em alguma pessoa próxima, qual que é o caminho? Porque muitas vezes é aquilo que você falou, a gente ainda tem esse tabu, às vezes, de falar dos sentimentos, ou de um problema que está passando, de uma depressão. Qual que é a melhor forma aí de abordar essa pessoa para que ela também não se distancie ainda mais e a gente possa, de fato, ajudar ela de maneira efetiva? Passe a acompanhar mais vezes, né? A gente sempre propõe a família ter um olhar, principalmente, mas não um olhar assim, nossa, né, o que ele está fazendo, porque a pessoa também fica numa situação muito complicada, ela precisa ter confiança, esse relacionamento precisa ser restabelecido. É importante não só a pessoa ir para a terapia, como a família, essa família está tendo um sintoma e essa pessoa é o sintoma dessa família. Então, é importante que todos venham. Eu não acredito na terapia apenas para a pessoa. As relações que baseiam essa família e essa pessoa são importantes. Então, para mim, hoje, não consigo desassociar a presença da família na terapia, né? Então, não é só a pessoa que tem esse problema, a família tem esse problema. Então, para não deixar essa pessoa nessa situação, é importante que a pessoa vá para a terapia juntamente com a sua família. Beleza, a gente vai continuar falando sobre essas maneiras aí de ajudar, né, as pessoas que a gente detecta, vê esse sinal, mas o programa Na Íntegra agora faz mais um rápido intervalo e já estamos de volta, fique com a gente.
Quer deixar seu carro novinho? Na Polab você encontra serviços de qualidade: geral, polimento, guariba, higienização a vapor, cristalização, limpeza de banco a seco, entre outros serviços. Estamos devidamente aparelhados para atendê-lo com rapidez e eficiência. Polab em 2 endereços: Rua Cachoeira da Prata, 544 Canaã e Rua Antônio Carlos Giordani, 1530, Henrique Neri. Polab, polimento e lavação. Já procurou alguma vez hotel na internet? Você reparou a quantidade de preços diferentes que o mesmo quarto pode ter? Em vez de perder horas procurando, deixe que o Trivago facilite a sua busca pelo hotel ideal com o melhor preço. O Trivago compara os preços de mais de 700 mil hotéis em mais de 200 sites de reservas de uma só vez. É só acessar trivago.com.br, digitar o lugar para onde quer viajar. E com apenas 2 cliques, escolher as datas de entrada e de saída. E então, é só buscar. Simples assim. O Trivago procura em centenas de sites de reserva e mostra os melhores hotéis. Você pode escolher o preço máximo que quer gastar por noite, a categoria do hotel e até filtrar pelas avaliações dos usuários. Não se esqueça, o Trivago mostra todos os preços disponíveis para o mesmo quarto de hotel. Assim, sem dúvida, você vai encontrar o seu hotel ideal pelo melhor preço, com trivago.com.br. Hotel Trivago. O elevador do seu prédio sempre deixa você na mão. Você pode transformar a subida de escada numa modalidade esportiva ou consultar o especialista para encontrar uma nova casa. Só o Zap tem as melhores ofertas e uma busca rápida, fácil e completa. Você tem motivos para se mudar. Zap, o especialista em imóveis, tem um imóvel. Seu imóvel num... O transporte alternativo está completando 10 anos. De lá pra cá, muita coisa mudou. Bom dia. E agora você pode contar com o novo cartão útil. E é por tudo isso que eu sou usuária do transporte alternativo. Cooper Celta, há 10 anos, unida e forte. O programa Na Íntegra está de volta. Estamos aqui hoje falando sobre a prevenção do suicídio. Eu queria citar um pouquinho o trabalho do CVV, o Centro de Valorização da Vida, que tem aqui no Brasil e que é esse trabalho deles de escutarem, estarem à disposição, né? Como é que funciona, qual que é a importância disso, Luciana? O CVV é uma instituição hoje, né, que facilita muito a ajuda para as pessoas. Eles recebem muitas ligações. Hoje parece que, inclusive, já tem acesso via internet, porque antigamente era muito mais fácil as pessoas ligarem. Hoje é tudo pelo WhatsApp ou pelo chat. Então, eles já têm essa tecnologia. Nós hoje temos aqui em Sete Lagoas um núcleo do CVV que está sendo implantado. Então, os voluntários passaram por treinamento. Eu faço parte do grupo, mas não fiz ainda esse treinamento, mas é um treinamento de escutatória. Eles sempre me falam sobre isso. Eles têm a possibilidade de escutar de uma outra forma, né? Eles acompanham as pessoas nessas ligações. E o número do CVV é importante sempre divulgar, que é 141, e é em todo o Brasil. Né? Então, a gente recebe as ligações das pessoas que estão pedindo ajuda. E por isso que a gente fala, se você escutar uma pessoa, olhar um pouco mais, perceber o outro, a corrida do nosso dia a dia, né? O estresse, né? O tempo, né? Sempre falta tempo até para se relacionar. As pessoas não têm mais esse tempo. E hoje as pessoas não olham mais, ficamos ligados no celular, olhando para a tela de um celular e não olhamos para o lado. Então o trabalho do CVV ele é importante, muito importante, e recomendo sempre que possível por causa disso, porque eles podem ajudar nesse momento. E em contrapartida a gente tem a psicologia, né, todos os psicólogos aí,
que podem dar o auxílio que é muito importante, né? Como a gente falou, a prevenção, não adianta só eu detectar, ele está estranho, ele está com esse comportamento, mudou o comportamento, nossa, mas ele nunca teve, ou passou a beber demais, ou está misturando o remédio, ou está falando a respeito, as pessoas falam a respeito, né? Olha, eu não estou aguentando mais, é uma angústia fora do comum. E o que elas querem, e por isso são tão julgadas, elas querem tirar essa angústia e acreditam que tirando a própria vida, tiram a angústia, e não é bem assim. Então, ao invés de você julgar, né, escute, né, recomende a ajuda de um profissional. O trabalho, como eu falei, da psicologia com a psiquiatria é extremamente importante. Existem momentos em que a gente não sai sozinho das angústias, elas precisam de um medicamento e precisa que esse trabalho do psiquiatra seja incorporado a isso. E tem muito aquela questão, a gente fala às vezes dessas angústias, né, da depressão, que ainda é um tabu também, que às vezes a pessoa chega para conversar com outra e ela fala assim, não, isso é coisa da sua cabeça, levanta, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Exatamente. A gente fala, não, você não diz isso para uma pessoa que está com um braço cortado e fala, não, isso é besteira, levanta aí que vai passar. Exatamente. E isso às vezes ainda piora ainda mais, né? Porque a Sim. pessoa se sente ali, ela fala, eu não vou ter suporte, não vou ter apoio. A gente comentou aqui no intervalo sobre a série aí que fez o sucesso da Netflix, Os 13 Porquês. Exatamente. Que é uma adolescente, ela tira a própria vida. Exatamente. E apresenta ali uma série de razões. E é bem aquilo mesmo, né? Às vezes uma coisa acontecendo atrás da outra, ninguém parou para escutar. E aconteceu o que aconteceu. E principalmente a escola, né? A gente sabe que os pais passam a responsabilidade hoje para a escola. Então, as pessoas hoje não querem ter responsabilidade. Então, os pais não querem ter responsabilidade para a escola e a escola vice-versa. Hoje a gente tem discutido isso muito na rede estadual e na rede particular a respeito, né, de se escutar, de se fazer um trabalho com esse adolescente que não sabe o que está se passando, não sabe. A gente tem inúmeras consequências com isso, né? Então, essa série veio alertar, né? E também junto com aquela alerta do jogo da baleia azul, de que você tem se ocupado em ver o que seu filho tem feito, né? Você não acha que ele está muito tempo dentro do quarto? Então, como profissional, eu sempre pergunto para os pais das crianças, como é o dia a dia, como é que ele fica em casa. É importante que eu saiba como ele está em casa. Então, os adolescentes também são muito visados nessa questão, eles gostam muito de imitar as pessoas. Então, essa série foi polêmica, a gente, no mundo, né, no CRP e também na psicologia, sempre pensamos que poderia ser um alerta e trazer algumas coisas de prevenção também, colocando o telefone do CVV, indicando que é importante a busca pelo profissional, mas assim, foi só realmente um alerta, foi uma ficção, mas tão importante porque são 13 porquês, são 13 ações que foram acontecendo e que ninguém olhou e que ninguém viu, né? E por que isso vai se desenrolando? A gente não percebe. Isso não é só numa ficção, isso é na realidade. E eu posso dizer assim, contar inúmeros casos em que eu atendo exatamente disso. Eu não acredito que a pessoa está numa angústia a ponto de não conseguir sair da cama. Eu tenho pacientes que falam, nossa, meus familiares não me aguentam mais. As pessoas falam para mim, nossa, mas por que assim? Então, as pessoas acham que tudo tem que ser as mil maravilhas. Eu falo, a tristeza é importante, a angústia, ela é importante. Tem um nível saudável disso, né? Antigamente nós tínhamos os poetas que trabalhavam com, né, tão bem a tristeza. A gente tem que trabalhar muito as frustrações, né? As pessoas não gostam de ser frustradas. Mas eu acho que o ponto principal que a gente pode falar de toda essa conversa é assim, como que eu estou olhando o outro? Eu estou olhando só porque o outro está bem e me atende, né? A mesma coisa que o médico fala assim, você não pode vir aqui porque você não tem uma doença. Eu só vou falar com você se você não tiver nenhuma doença. Como assim? A gente tem que ouvir todas as dores e angústias do outro, né? Ouvir. Diferente do que a gente faz como psicólogo, né? A gente tem ferramentas para esse trabalho de uma forma muito mais concreta. Então, acho que o primeiro passo é saber ouvir. Por isso que muita gente hoje, desde, né, do início de setembro, que é marcado pelo mês do Setembro Amarelo,
né, de falar assim, eu estou aqui à sua disposição, inbox, para trabalhar a respeito disso. E como eu falei, as ações com os alunos, eles já começam a me passar, professora, tem uma pessoa aqui falando que está precisando. Hoje eu recebi a mensagem de uma menina, me coloquei à disposição dela, que estava com uma angústia e não estava conseguindo lidar com a separação do namorado. E aí você fala assim, não, mas é só a separação de um namorado, mas para a pessoa, a gente não sabe a intensidade do exatamente, sentimento. eu sempre falo, né, eu gosto muito de falar sobre contas e parâmetros, ninguém sabe caminhar com os nossos próprios sapatos, né, não adianta, a gente não vai caminhar com o sapato do outro, a gente sabe que a xícara vai transbordar e é preciso que a gente veja porque ela está transbordando. Agora, Luciana, a gente tem essa questão desse tabu, né? Ao falar do suicídio, isso eu vejo, eu sou jornalista e a gente sempre, na minha época, pelo menos eu formei em 2010, a gente aprende na faculdade que a gente não divulga caso de suicídio porque a gente pode acabar incentivando outras pessoas. Isso eu acho que tem que ser um pouco revisto também, né? Porque a gente acaba não falando, talvez exista uma maneira certa de falar sobre isso. Ou realmente a gente não deve divulgar, como que fica a sua opinião? O que não deve ser divulgado é a forma como a pessoa acabou pondo fim ou tentou fazer a questão da própria, né, tirando a própria vida. É isso que, inclusive, é uma denominação da Organização Mundial de Saúde, né, que a gente não divulgue a forma, né, mas sim que a gente divulgue que isso acontece, que é uma epidemia e que mata muito mais pessoas hoje do que a gente imagina. E é silencioso, né, porque está no seio da família, está na sociedade. E aí a gente não fala a respeito, deixa tudo quietinho. E aí? Então, assim, a gente precisa cuidar, porque uma pessoa que tem no suicídio tem muitas pessoas envolvidas e essa marca é para sempre. E se a gente não trata dessa família, outras, como eu falei, outras pessoas podem, né, vir a cometer a mesma situação porque acha que é assim que pode ser feito para tirar essa angústia, né? Então é importante a gente falar a respeito, dizendo que isso acontece sim, de crianças a idosos, né? Na vida adulta muito mais, mas que a gente fale também, e não fale de como, porque eu acho que isso é o de menos. E explique também o que pode ser feito, né? Que existe uma maneira de procurar ajuda, recursos, como você mesmo citou, uma terapia, às vezes uma ligação para o CVV que pode salvar uma vida. Sim, né? Um trabalho com um psiquiatra, a medicação, então tudo isso é importante. É por isso que foi tão, né, como a gente falou, condenado a questão dessa série, porque fala e diz, né, como ela acaba fazendo. Então a gente acha que poderia não ter chegado nesse ponto, né, como profissionais a gente entende dessa forma. E é importante esse olhar, né, de cuidado. A gente tem que falar a respeito. Isso existe e existe muito mais do que falamos e sabemos de dados. Mas não importa como, né? Porque aí a gente entra numa questão de incentivo, né? Os jovens, por exemplo, usam muitos exemplos, então vira moda, é uma coisa... Entendi. Luciana, agradeço a sua presença aqui, obrigada pela entrevista, pelas informações aí valiosíssimas aí para que a gente possa contribuir para diminuir esse índice de suicídio no Brasil. Muito obrigada mesmo. Grata, eu estou à disposição. Muito obrigada. O programa Na Íntegra fica por aqui, só para reforçar, se você precisa de ajuda, o telefone do CVV é 141, uma ligação aí que pode te ajudar, pode salvar uma vida, e ficar atento aí realmente aos sinais que a Luciana explicou pra gente aqui, para que você possa ajudar uma pessoa que esteja enfrentando uma angústia, uma dificuldade ou um problema na vida. A gente fica por aqui. Se você quiser enviar sugestões, é só mandar um e-mail para contato@tvnews@gmail.com ou um WhatsApp para o número 984 27 6110. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo programa. Até lá!